Olá, boa noite, pessoal. Obrigada pela participação. Sejam bem-vindos. Sou a professora Sandra Lopes, sou de formação acadêmica administradora de empresas e sou gestora, mestre em gestão ambiental, tá? E sou coordenadora dos cursos da área de meio ambiente aqui na Uninter. Nós temos 8 cursos nessa área, no qual eu faço coordenação. Curiosidades, vocês entram na página e dão uma navegada, vejam o que lhe interessa. Nós temos desde educação ambiental até perícia e auditoria ambiental, sustentabilidade, permeia por várias áreas, ecologia, permeia por várias áreas. Então, mas hoje nós vamos falar um assunto muito atual. Mas antes eu quero apresentar a vocês o professor Augusto, que eu convidei para falar alguma coisa e nos esclarecer o que está acontecendo com esse derramamento de petróleo no mar. Exatamente. Olá, professor. Olá, professora Sandra. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, muito grato por esse momento, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essas questões ambientais, especificamente sobre o petróleo, que a gente vai falar hoje, né, professora? Exato. Falando um pouquinho da minha formação, eu sou formado em Química Ambiental, sou tecnólogo em Química Ambiental, tenho a licenciatura em Química, o mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental e atualmente eu faço doutorado em Ecologia e Conservação. Então, a área química e relacionada à área de meio ambiente, a gente tem estudado um pouquinho aí ao longo dos últimos anos, e é sempre um prazer poder falar do que a gente gosta, né, professora? É verdade. Além do que a gente gosta de assuntos atuais, né? Bastante pertinente. E, infelizmente, o que nós vamos tratar hoje é sobre um evento, um sinistro, não é, professor Augusto? Exatamente. Que está ocorrendo na costa da nossa parte litorânea, na costa do mar, né, brasileiro, e tem trazido uma polêmica muito grande. Mas então nós vamos, nesse espaço de tempo, curto espaço de tempo, vamos falar alguma coisa sobre, primeiramente, o que é que nós vamos tratar hoje? Será sobre o impacto ambiental gerado por esse derramamento de petróleo no mar. Mas antes de tudo, antes de começarmos a falar sobre essa polêmica, o que está ocorrendo, como ocorreu, que ainda não temos tão claro, né, as razões, os motivos, nós vamos perguntar para o professor o que é realmente o petróleo e qual é a composição, se ele realmente é tóxico, como a gente tem ouvido falar e sabe, né, muito sobre ele. Exatamente. Vamos lá. É o primeiro passo, né, professor, para a gente começar a entender o problema que é esse desastre ambiental que aconteceu aí no nosso litoral, no litoral brasileiro. É a gente conhecer o contaminante, é conhecer a substância que está lá em concentrações que não deveriam existir naquele ambiente. Né? O petróleo, ele naturalmente não ocorre no mar da forma como ele tem sido encontrado, então, provavelmente foi algum acidente, alguma eventualidade que aconteceu e esse material chegou lá de alguma forma. Então, a gente tem que conhecer esse material para poder dizer dos impactos ambientais que ele pode causar. O petróleo, ele é formado, a palavra petróleo, né, ela vem do grego e significa óleo da pedra. Né? Por que óleo da pedra? Normalmente é o local de onde se extrai o petróleo. Quando a gente assiste os desenhos animados, normalmente a gente vê aquele petróleo jogando, né? Aquela grande quantidade de petróleo jogando na crosta terrestre, mas normalmente a situação como aquela é muito rara de acontecer. Normalmente o petróleo ele está em profundidades bem elevadas. A gente precisa de processos tecnológicos bem efetivos para conseguir buscar esse petróleo que está lá nas camadas profundas da Terra até a superfície e depois passar pelos processos de beneficiamento, de refinamento. Então, a gente precisa de algumas características para o petróleo ele acontecer. Ele foi formado há milhões de anos atrás no nosso planeta. Então, sempre que algum organismo vivo morria, entrava em decomposição e era soterrado a partir dos processos geológicos de formação do solo, ele acabava sendo submetido esse material a elevadas temperaturas, a elevada pressão, e isso criou as condições para que o petróleo ele existisse da forma como nós o conhecemos hoje. Só que a existência só de organismos vivos e a temperatura e a pressão ela não é suficiente para que tenha petróleo também. Existem algumas características do terreno, da geologia do local, que fazem com que exista ou não o petróleo, que é, por exemplo, a existência de rochas porosas para fazer o reservatório dessa substância e rochas que eles chamam de rochas selantes, que são rochas que impedem, por exemplo, que esse óleo que vai sendo formado ao longo de milhares de anos, ele seja escapado dessa região, né? Ele permeia ali e não forma essa reserva como nós temos
conhecida hoje do petróleo. Então, precisa de várias condições. É um elemento, um recurso natural extremamente raro por conta disso, por conta das condições extremamente específicas que ele precisa para a sua formação e também pelo tempo necessário para isso, né? Então, é claro que daqui a milhões de anos nós vamos ter petróleo novamente disponível aí por essas condições ambientais, mas nós não vamos ter o tempo, a vida humana ela não chega até o tempo necessário para a formação do petróleo. Por isso que ele é tido como um recurso natural não renovável. Nós estamos utilizando as reservas, as fontes, e vai um determinado momento que elas vão se esgotar, a gente não vai ter mais disponibilidade. Então, essa substância, por natureza, ela tem em sua composição compostos átomos de carbono, átomos de nitrogênio, átomos de oxigênio. Então, predominantemente, nós temos na formação dessa massa do petróleo hidrocarbonetos, que são substâncias, que são os hidrocarbonetos? São substâncias que têm carbono e hidrogênio em sua estrutura. Normalmente são cadeias longas, né? Então, esse material ele é extraído das rochas porosas e ele é passado por um beneficiamento. Por quê? O petróleo ele é uma mistura extremamente complexa desses compostos. Eu tenho compostos com cadeia carbônica que tenham 2 carbonos, como eu tenho, né, compostos que têm cadeia com 20, 30 carbonos ali, fazendo a estrutura dessas substâncias. Então, é uma mistura complexa dessas substâncias. E para a gente conseguir o aproveitamento tecnológico disso adequado, conseguir utilizar, por exemplo, na fabricação de plásticos, de combustíveis, isso tudo precisa passar essa substância que é extraída lá das rochas porosas pelo processo de beneficiamento, né, que é o processo que nós fazemos de refinamento, de refino do petróleo. No refino nós vamos ter as várias frações. A gente separa o petróleo em várias frações com pesos moleculares diferentes. Normalmente, as frações de peso molecular menor, com 1 a 2 carbonos, nós utilizamos na nossa cozinha, o gás liquefeito de petróleo. Né? Ele é mais leve, exatamente. Então, como ele tem menos carbono em sua estrutura, ele evapora mais facilmente, ele tem um poder combustível maior. E isso faz com que a gente consiga aproveitar ele lá como gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo, o GLP que a gente tem na nossa casa, né? Então, essa primeira fração dos carbonos mais leves é utilizada para isso. E no processo de separação, a gente tem outras frações. Por exemplo, para a gasolina, que nós utilizamos como combustível, a gente tem aquelas cadeias carbônicas que são separadas, que tem de 5 até 8 carbonos em sua estrutura. Então, vejam, cada fase do petróleo, né, é uma mistura complexa, nós vamos fazendo em etapas algumas separações, e cada uma dessas fases, elas são destinadas a um determinado tipo de aproveitamento tecnológico, dependendo das características do material, dependendo das características físico-químicas das moléculas que são resultantes ali, né? Então, do ponto de vista tecnológico, é uma substância extremamente interessante. É uma substância que tem muitas possibilidades de utilização. Exato. Só que, por um outro lado, a gente sabe que são materiais com alto poder tóxico e também alto poder inflamável, cancerígeno também, inclusive. Então, é aí que vem a nossa preocupação em relação àquele acidente que aconteceu na região, né? Começou lá pela região Nordeste, mas a gente sabe pelas correntes marítimas pode afetar o litoral brasileiro como um todo, né, professora? Como um todo. Então, a movimentação das marés exato. E a própria declive, né? Uhum. O próprio mar e tal, isso tem trazido por toda a costa. Exatamente. Não necessariamente vai ficar no local que houve o sinistro, ou que houve este evento, né? Que é na costa do norte e nordeste do Brasil. E daí vocês se perguntam, mas não é uma substância líquida, não é algo líquido, não vai se misturar com a água, né? E a gente não vai mais ver. Não, pessoal. O petróleo, os hidrocarbonetos, de uma maneira geral, são substâncias que nós chamamos de substâncias apolares, né? Que assim como o nosso óleo de cozinha, ele não se mistura com a água. Não se liga. Ele não se liga exatamente, porque o tipo de ligação que a água faz entre suas moléculas e o tipo de ligação que os hidrocarbonetos fazem entre suas moléculas é diferente. E na química a gente tem que, quando eu tenho uma substância que tem os mesmos tipos de ligação química, normalmente elas se misturam. Agora, substâncias que têm ligações químicas diferentes entre moleculares, aquelas ligações intramoleculares, elas não se misturam. Normalmente é o caso do petróleo com a água, né? Então, por isso que está formando essa massa dessa substância que está chegando nas praias, porque ela não se mistura com a água. Então, ela é transportada com as correntes marítimas e ela chega até a praia, né? Ela chega ali. Claro que uma parte dos compostos que eu tenho no petróleo
petróleo, ele pode sim se misturar com a água, mas a grande maioria desses compostos eles não se misturam. E daí chegam ali intactos no ambiente costeiro, ali afetando diretamente não só os organismos vivos que tem ali no mar, como também todas as pessoas que entram em contato com essas substâncias, né, professor? São substâncias bem preocupantes do ponto de vista de saúde pública aí. Exatamente, muito preocupante, porque a nossa costa marítima é imensa, o nosso país é um país continental. Exatamente. E toda essa costa do mar, ela fica comprometida, grande parte dela já está praticamente no Espírito Santo, já ou no Rio de Janeiro, já tem traças, né? A gente tem ouvido, tem acompanhado as notícias, tudo de um dia a dia e tal. E essas comunidades que vivem de subsistência, ou então da pesca, ou comunidades mesmo que consomem aquele pescado, ou aquele produto que vem do mar, não é? E tem uma implicação bastante preocupante. E não é só a comunidade que mora ali, nós temos a costa é imensa e grande parte dessas regiões vivem de turismo. Exatamente. Né? E tem tido um impacto social e econômico muito grande. Mas a nossa preocupação maior no momento, por esse sinistro, por esse evento, derramamento desse petróleo, é com as pessoas, né? E também com os organismos aquáticos, com os organismos do mar. Exato. Porque toda a população sabe que o peixe ele vai viver genuinamente da alimentação do mar. E se há probabilidade de estar contaminado o alimento que esse peixe, ou esse crustáceo, ou esses seres marítimos estão consumindo, professor? Com certeza, porque essa massa de petróleo toda que é formada, vamos lembrar, ela não se dissolve na água, mas ela vai com o tempo sedimentando. Né? Então ela pode tanto chegar à praia, quanto ela se depositar no fundo do mar também. E no seu trajeto, determinadas partículas um pouco menores, elas podem se desprender dessa massa maior de petróleo e ir por um longo caminho, deixando aí também rastros desse tipo de contaminação. Então, até convido vocês a mais tarde darem uma pesquisada em substâncias como o benzeno, o xileno, né, que são substâncias o tolueno, que são substâncias que têm na composição do petróleo e que são extremamente cancerígenas, né, já reconhecidamente como substâncias cancerígenas, porque elas afetam diretamente a toxicidade e o metabolismo dos organismos vivos, né? Então, quando você ingere uma substância como essa, você gera diversos tipos de impactos no seu organismo. E na tentativa do seu organismo de eliminar essa molécula, ele acaba muitas vezes tornando essa molécula mais tóxica do que ela é. Né? O nosso organismo ele tem uma proteção natural, que é o nosso sistema antioxidante. De alguma forma, o nosso sistema antioxidante ele age para tentar inibir a presença dessas substâncias, só que ele é limitado também, ele não consegue nos proteger de todo e qualquer tipo de contaminação, ele consegue ir até determinado ponto. Depois que o sistema antioxidante ele não consegue mais agir, aí essas moléculas começam a agir nos nossos tecidos, causando necrose, por exemplo, causando daí mutações genéticas que mais tarde pode virar câncer, né? Então afeta diretamente o nosso DNA e nosso sistema de replicação do DNA. Então isso pode também acontecer. Então essas espécies, quando estão em contato com esse tipo de substância, elas vão ingerir esse material e vão tentar metabolizar isso de alguma maneira, e isso vai ficar aderido aos tecidos delas. Vamos lembrar que as nossas gorduras têm uma estrutura molecular semelhante ao petróleo, né? Que é uma característica mais apolar, assim como o petróleo. Então, o que acontece? Essas moléculas, elas entram no organismo, só que elas não são facilmente eliminadas, porque elas acabam, de alguma forma, ficando aderidos ao nosso tecido adiposo, né? Ao nosso tecido que armazena grande parte das gorduras. É que a gente chama de bioacumulação. De bioacumulação, exatamente. Ou seja, altas concentrações, se você ficar sendo exposto sempre a essa concentração, você vai ingerir, mas o seu organismo não vai eliminar. A tendência é que, se você ficar sempre exposto a substâncias, né, como essas, aumentar a concentração nos seus tecidos, no seu organismo ao longo da sua vida. E isso acontece com os animais marinhos, né? Então, o peixe consome o fitoplâncton, por exemplo, que está contaminado, ele vai, de alguma forma, aderir também a essa contaminação. E quando nós formos consumir esses organismos, né, peixe, camarão, lagosta principalmente, aí algas também, isso vai também passar para a nossa estrutura. A gente vai assimilar essas
moléculas que estavam presentes ali. Então, é bem preocupante, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista de saúde pública. Essa contaminação, ela pode, sim, se voltar contra a gente, assim, isso é inquestionável. Existem diversos estudos internacionais, inclusive, já evidenciando que essas moléculas que estão presentes no petróleo, elas têm esse alto potencial cancerígeno. Eles até classificam algumas dessas substâncias como poluentes orgânicos persistentes, né? Por que são poluentes orgânicos persistentes? Orgânicos porque não é lá dos alimentos orgânicos que a gente conhece. Não. Orgânico para a química são aquelas moléculas, estruturas, né, que nós temos o carbono, que está ligado a átomos de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, basicamente, né? Então, para a química, orgânicos são essas substâncias, né? Que tem a ligação com essas moléculas. Exatamente. Ou seja, estão presentes no petróleo e elas são orgânicas, ou seja, tem carbono e hidrogênio ligado a elas e são persistentes. Elas são persistentes porque são moléculas extremamente estáveis. Vamos lembrar, elas levaram milhões de anos para serem formadas. Então, são moléculas que não são facilmente degradadas com a luz do sol, por exemplo, com as condições ambientais, com a chuva, até com processos de laboratório. Muitas vezes nós temos dificuldades de conseguir degradar esse tipo de substância, porque a tendência é que naturalmente os compostos eles entrem no ambiente e o próprio ambiente se encarregue através da radiação ultravioleta, condições ambientais atmosféricas, ele consegue degradar esses poluentes, esses contaminantes. Só que o petróleo, por ter levado milhões de anos para ser formado, ele formou uma molécula extremamente ali estável do ponto de vista químico. Isso faz com que ela seja muito dificilmente degradada. Então, ela fica no ambiente ali por muitos e muitos anos, ali contaminando, gerando degradação. Fica viva. Fica viva, fica gerando possibilidades de gerar câncer nos organismos que se expõem a esse tipo de molécula, né? Então, é bem preocupante mesmo, assim. A exposição também não é só na preocupação da ingestão desse alimento ou desse peixe ou desse crustáceo, desse animal que vem do mar, mas também é comprovado a contaminação e a toxicidade por contato. A grande preocupação no momento é justamente as pessoas estarem ajudando, querem ajudar, querem melhorar aquela situação, querem remediar aquela situação, aquele ambiente que está em contato com essas borras de petróleo, e elas não têm a vestimenta necessária e correta, não tem a máscara, não é suficiente aquela máscara de tecido ou de papel, não é, professor? Ela, pouquíssimo ou nada vai valer. Então, as pessoas, no intuito de auxiliar e de socorrer não só a população, mas também o meio ambiente, de auxiliar nisso, acaba se expondo a um risco de toxicidade bastante elevado, pelo contato da pele, pela ingestão, muitas vezes, de água contaminada, ou mesmo na pele, e no ar também, porque, como o professor falou, o professor Augusto disse, essa molécula, ela é extremamente persistente, e ela é leve, ela é volátil. Ao mesmo tempo que ela se junta e fica com aquela cadeia pesada, mas ela tem volatilidade, quer dizer, ela paira no ar. Então, quando as pessoas começam a respirar aquele ar contaminado, pode, com o tempo da exposição, ter danos na respiração também. Então, não é, professor? Várias vias, né, várias rotas de exposição, elas são, assim, afetadas diretamente, né, quando você se expõe a esse tipo de contaminação sem a proteção adequada, né, professora? Então, até, assim, a proteção que é necessária para eventos como esse, por exemplo, basta você lembrar lá de um filme de ficção científica, né, aquele tipo de vestimento é bem adequado mesmo, você se protege dos pés à cabeça, as máscaras adequadas... Impermeabilizado, né? Exatamente, e as máscaras adequadas de papel, de tecido, elas não são suficientes, porque essas moléculas, elas conseguem passar pelos poros desse tipo de máscara. O ideal são aquelas máscaras que você tem aqueles filtros do lado, que formam... tipo máscara de extraterrestre, que faz aquela ponta, não é? Que tem um filtro. O filtro. E são substâncias preparadas que tem dentro desse filtro para reagir com esses compostos e evitar com que ele seja inalado por você.
Então, a proteção ela é indispensável. Claro, é compreensível, a gente tem a ideia, né, do impacto, por exemplo, para os pescadores que vivem na região que não estão conseguindo pescar, não têm o seu sustento a partir desse evento que aconteceu. Só que esse desespero, ele não pode levar você a arriscar a sua própria saúde. O ideal é que você esteja protegido. Procure uma orientação técnica de pessoas que conhecem essa substância para poder te auxiliar. Eu quero ajudar, ok, mas eu vou primeiro buscar a informação. Como que eu me protejo? Como que eu faço para que a minha saúde esteja resguardada? Porque não adianta você tentar combater essa poluição, combater esse tipo de contaminação, e mais tarde você ficar doente e não conseguir nem usufruir depois, né, de um ambiente limpo lá, quando eles conseguirem remediar toda a região. Então, a sua saúde em primeiro lugar. Claro que é bem conflitante essa questão, né? Você quer proteger aí a sua região, você quer de alguma forma ter o seu sustento, ajudar, né? Só que a nossa saúde é em primeiro lugar. É igual quando, por exemplo, se você vai viajar de avião, a orientação que eles dão é primeiro coloca a máscara em você, depois que você vai ajudar uma outra pessoa. A situação é a mesma. Primeiro você se protege, depois você vai proteger o ambiente em que você trabalha, o ambiente de onde você tira o seu sustento. Porque a sua saúde tem que estar preservada mais tarde para você poder usufruir desses recursos quando eles não estiverem mais contaminados, né, professor? Então é bem importante isso. Então, essas medidas, algumas que já foram citadas aqui, né, de contenção dessa contaminação toda, será que agora, passando já vários dias, na verdade, desse impacto, desse dano, nem é impacto, isso já é um dano, um dano que já está virando um passivo até ambiental, falando na área ambiental, será que nós temos ainda medidas de remediação que podemos fazer ou buscar através de políticas públicas, ou através dos órgãos públicos, porque as pessoas da comunidade, pessoa física, muitas vezes não têm condições de fazer de agir com medidas corretas, né? Não é mesmo? Na contenção disso, porque isso extrapola qualquer medida individualista ou individual da população. Precisa estar, como o professor mesmo disse, é um caso de saúde pública. Precisa estar aliado e vir de cima do poder público para a gente. Será que nós temos ainda condições de fazer ou atuar com a medida de remediação ainda, professor? Acredito que nesse momento, em relação ao que já aconteceu, né, porque o impacto ele já aconteceu, já está lá, a substância está lá. E instalou já o dano, né? Exatamente, a gente tem que começar a agir a partir de agora, né? Quais são as medidas a partir de agora para evitar ao máximo os danos que podem ser causados em curto, médio e longo prazo ali naquela região, né? Basicamente, o que precisa ser feito é a instalação dessas barreiras de contenção, para evitar o avanço dessas massas de óleo, por exemplo, para os ambientes de água doce. Vamos lembrar que os ambientes de água doce eles têm comunicação direta com o ambiente marinho, né? Então, tudo que vem da água doce, ele chega e deságua no mar. Então, esse caminho, essa interseção entre água doce e água salgada, ele precisa ser muito protegido. A gente tem que lembrar que a água doce é utilizada para abastecimento público. Então, além dos pescados, além do sustento que algumas pessoas tiram do mar, o que está comprometido também são os recursos hídricos da região. Então, no primeiro momento, é conter essa mancha de óleo para evitar que ela chegue, né, nos ambientes de água doce e também nos ambientes de mangue, que é bem preocupante. Né? A gente tem que lembrar que o mangue ele é o berço da vida marinha, é onde a grande parte das espécies elas começam a sua vida. Né, onde alguns peixes eles vêm desovar, espécies de caranguejo também se procriam, se proliferam ali. Plantas filtrantes. Então, isso tudo, se você tem a massa de óleo, que tem todo esse tipo de contaminação, né, que causa ali, por exemplo, mutações genéticas, que causa tumores, que causa todos esses impactos, pensa como vai ficar a vida marinha daqui 10, 20 anos. Né? A gente não tem um repositório dessas espécies marinhas. Então, grande parte dos pescados daqui esse período aproximado, a gente pode ter um grande impacto em relação a isso. E em relação ao que pode ser feito, no primeiro momento, é cobrar mesmo as autoridades para o prosseguimento dessas investigações, para descobrir quem foram os culpados, quem são os responsáveis por esse derramamento, foi acidental, foi criminoso, isso tudo precisa ser apurado. A gente tem que lembrar lá que pela nossa
lei de crimes ambientais, exatamente, a empresa que polui, ela é responsável por indenizar a região e por retornar o ambiente às condições às quais elas estavam, o mais próximo possível, exatamente. Se não for possível, é necessário a aplicação de algumas multas para que sejam aplicados projetos de restauração e de conservação ambiental na região. Então, cobrar as autoridades para, no primeiro momento, investigar quem são os culpados, para daí, então, aplicar as leis referentes à poluição ambiental, né, que é a lei de crimes ambientais, basicamente, que aconteceu ali, né, que pode ser aplicada, para que a empresa consiga, além de indenizar, consiga também retornar o ambiente ao mais próximo e das condições que ele encontrou. A gente tem que lembrar que não é só a questão ambiental e só de saúde pública que está sendo afetada, a gente tem toda uma estrutura de turismo que está sendo afetada, econômica, porque se os turistas não estão indo para essa região, que era basicamente uma região turística, né, como que fica a economia dessas cidades que foram afetadas? Então, é preocupante e envolve não só a área ambiental, envolve todas as áreas de uma maneira geral. Socioeconômico, né? E a aplicação das leis do direito também. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que tem que se desenvolver ali na região para que consiga, de alguma forma, minimizar esses danos, porque os danos já aconteceram. Como a professora bem falou, já aconteceu o dano. As famílias estão sofrendo, estão sem dinheiro, porque não tem mais o sustento a partir dos pescados, né? E tem toda a preocupação da saúde pública, que é bem legítima, né? Já que todos esses organismos, eles estão, sim, contaminados com essas substâncias. Não dá para a gente fechar os olhos para isso, não. Né? Então, o que vai dizer se tal não está contaminado são laudos de análise que são feitos nesses organismos, né? E todos têm identificado que eles têm a contaminação a partir desse tipo de substância do petróleo. Então, ficar atento em relação a isso, sim. Não existe o grande questionamento que eu tenho ouvido e lido, existe uma lei, uma tolerância para o humano no consumo de produtos que estejam contaminados com esses produtos? É claro que não. A nossa lei ainda, nossas resoluções, tanto de saúde quanto de meio ambiente, existe uma taxa tolerável, mas a taxa tolerável ainda eu acho que nem deveria ter, porque sendo tão tóxico como benzeno, tolueno, todos esses, o hidrocarboneto, todos esses, essa composição do petróleo, na verdade, a tolerância para a saúde humana ou a saúde é zero. Embora várias resoluções determinam que alguma exposição e o consumo tenha uma tolerância baixa, muito baixa. Ao mercúrio também, né, que está envolvido também, que faz parte da composição, tal, que é um metal pesado, tal. Mas a lei até ampara que determinado para cada um desses contaminantes existe um estudo prévio que foi feito, né, anteriormente, e que diz ali na lei que você pode estar exposto ou consumir até tantos nanogramas, miligramas, litro, não é? Desse produto. Mas a gente sabe que mesmo no limite da lei, ele é altamente tóxico. O preocupante é que, por exemplo, substâncias que tem no petróleo, como o benzeno, concentrações muito baixas, assim, elas já são suficientes para causar danos ao nosso sistema, né, ao nosso organismo de uma maneira geral. E a gente tem que lembrar que, diariamente, a gente está exposto a diversas substâncias que muitas vezes não são nem conhecidos o poder tóxico delas, nem são conhecidas a toxicidade, né? Não é previsto em lei, então normalmente não é analisado. Na nossa alimentação, no nosso trajeto para o trabalho, no ar que a gente respira. Então são todas substâncias que nós estamos expostos e que podem futuramente nos causar algum problema. Então, o benzeno, por exemplo, a gente pode encontrar nos ambientes de uma maneira geral, porque tem a queima dos combustíveis fósseis que pode liberar essa substância, né? Exato. Então, a queima da madeira também, né? Também, mesmo em concentrações muito baixas, elas já são suficientes para causar problemas para a gente, problemas graves até em longo prazo, né? Então, a gente tem que lembrar que não é só no caso do pessoal que está mais próximo lá da região, exposto a essa mancha de contaminação,
não está exposto só a essa contaminação, você está exposto a diversas substâncias no seu dia a dia e que de alguma maneira podem interagir no seu organismo e causar algum problema, né? Então, o nosso trabalho, nossa preocupação é fazer com que seja uma contaminação a menos, né? Vamos resolver esse problema para que seja algo a menos aí para a gente ter que se preocupar. Sanar o quanto antes, porque a saúde humana está ligada integralmente à saúde ambiental. Se eu tenho um meio ambiente ou um ambiente saudável, com certeza eu terei também pessoas saudáveis no local. Ou com menos comprometimento da saúde que tem a ligação com o meio ambiente. Mas a gente não quer só assustá-los também, né? Mas essas medidas de contenção, essas medidas de prevenção da saúde no contato, no auxílio e também no contato, se prevenir com roupas impermeáveis adequadas ou então máscaras adequadas e pedir, principalmente, exigir da postura do gestor público uma medida que seria emergencial, né, de contingência, que a gente na área ambiental diz que são medidas de contingência, que deveria já estar sendo efetivadas e praticadas, não é mesmo, professor? Para a melhoria desta população e toda essa localidade que permeia essa mancha toda de petróleo, né? Mas nós poderíamos ficar falando por muito mais tempo, não é, professor? Exatamente, mas o nosso tempo já está bastante, já chegando no momento do término da nossa conversa, né? Exato. Primeiramente, quero agradecer, então, ao professor Augusto pela sua disponibilidade e trazer todo esse conhecimento que ele tem na área ambiental, que é maravilhoso. Tanto é que ele faz a coordenação do curso de saneamento ambiental. Sou coordenador de saneamento ambiental. Acho que até o pessoal do saneamento está acompanhando a gente hoje. Com certeza. Isso mesmo. Sejam bem-vindos e obrigada também a vocês. Então, agradeço, professor, a sua disponibilidade, a sua contribuição num momento, eu digo até meio de luto, não é? Nesse evento tão sinistro, tão pesado que nós estamos tratando e vivenciando. Exato. Agradecer também a todos os alunos de todas as áreas, independente que seja da graduação, da pós-graduação, de quem estiver assistindo, que queira conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre a nossa empresa, nossa instituição de ensino, entre no site, nos procure dentro dessa instituição, que nós estamos disponíveis para sanar qualquer dúvida ou que venha a ocorrer, né? Isso. Na área acadêmica e na área também ambiental. Isso mesmo. Professora Sandra, muito obrigado pelo convite, sempre fico muito grato de poder participar desses momentos, né? A gente falar do que a gente gosta é ainda mais incrível, torna o dia da gente bem melhor, apesar da tristeza que é falar sobre essa questão, mas ela precisa ser comentada, ela precisa ser discutida com a sociedade e com as pessoas que pesquisam sobre isso, né? Isso é muito importante. E só para lembrar também para você que não conseguiu acompanhar ao vivo, que essa transmissão ela vai ficar disponível lá no Facebook, né? Exato. Tanto na página dos cursos de pós-graduação da área de meio ambiente, quanto também na página do curso de saneamento ambiental. É até uma ponte bem interessante, porque se você já está no finalzinho ali do saneamento ambiental e quer continuar com a gente fazendo pós-graduação, venha para cá. A gente tem 8 opções bem legais, só conversar aqui com a professora Sandra que ela vai conseguir ajudar vocês. Verdade. Tá bom, gente? Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até uma próxima oportunidade.